Deus. Bom dia a todos e a todas. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos e irmãs? Um prazer estar aqui com a extensão do corpo de Cristo e poder rever muitos irmãos, muitas irmãs conhecidos e conhecidas. Como já foi dito, estive servindo esta escola por mais de 7 anos e sou muito grato a Deus, porque quando cheguei aqui ainda era muito menino, novo, era recém-formado e esta casa me deu uma grande oportunidade de amadurecimento e eu sou muito grato a Deus pela irmã Isavane, que acreditou, confiou, que era diretora da escola, pelo pastor Eliezer, pastor desta casa, desta igreja, e por demais irmãos e irmãs que cooperaram nesse ministério. E diante disso a gente foi conhecendo muitas pessoas ao longo da jornada, e uma delas em especial, pastor Waibson, Marineide, que nos tornamos amigos do caminho, amigos da vida. E isso foi muito gratificante. Então, quero agradecer a Deus e aos pastores desta casa e aos demais pastores conhecidos aqui também na jornada. Muitos aqui eu olho daqui e vejo alguns que foram meus alunos. E quando vejo isso, eu fico me sentindo envelhecido. Mas não desesperado por isso, mas de que nós temos cumprido a carreira que nos está proposta. Um dia perguntaram a mim: pastor, o senhor pretende um dia deixar de dar aula? Eu nunca deixarei a sala de aula, porque ali é a extensão do que Deus me chamou enquanto ministério pastoral. Existe uma igreja aqui e existe uma igreja lá. Existem ovelhas aqui e existem ovelhas lá. Porque a nossa vocação está para além do templo. A nossa vocação é estar servindo aonde há o templo. E o templo é corpo, é morada do Espírito Santo. Amém? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quem achou aí, responda um amém. Eu me chamo Rodrigo Campelo. Sou casado com a Adriane Bom Tempo Campelo há mais de 10 anos. Estamos com abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, mais de 10 anos e 7 meses. Temos uma filha chamada Samara e estou servindo como pastor na IPR Safira. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa casa, acesse aí as redes sociais, o YouTube, Instagram, @IPR Safira, e você vai ser abençoado ali também com o que temos compartilhado. Sirvo esta casa há mais de 15 anos, 16 anos, vou completar 17 anos esse ano, um pouquinho de tempo. Nada o que se compara ao pastor Eliezer nesta casa, né? E sempre temos a aprender. Todos abriram então sua Bíblia? Eu quero fazer bem diferente este sermão nessa manhã. Nós iremos ler os textos por partes. E iremos explanar cada parte como sendo o tópico da mensagem. Então, do verso 13 ao verso 24, diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabes das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amém? Esse texto é o relato de um acontecimento. Não é uma parábola, não é uma história, muito menos uma ficção. É a confissão de um fato, de algo que é impossível de se duvidar. E esse texto, Lucas está fazendo a referência do que representa o próprio cristianismo, do que representa o evangelho. O que é a grande distinção do evangelho das outras religiões? A ressurreição. A ressurreição de Jesus é simplesmente o que torna o evangelho, o cristianismo, diferente de qualquer sistema religioso. E que é uma das melhores notícias que o mundo poderia ouvir. A morte foi vencida por Jesus. E isso faz com que a gente possa entender e afirmar que ele matou a morte, que ele arrancou o arguilhão da morte e que a morte será lançada no lago de fogo. Sem a ressurreição de Cristo, o evangelho seria uma religião vazia, sem esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, vai descrever o quanto a ressurreição é algo importantíssimo como fundamento do evangelho. Para eles, sem a ressurreição de Cristo, não haveria evangelho. A nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição, a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição, nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos mais infelizes de todos os homens. E quando a gente olha e sabe, e quem teve já a oportunidade de ir a Jerusalém e perceber que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, entende que a mensagem do evangelho é essa dialética da morte e da vida, mas de que houve a superação da morte, que a superação da morte é de que o Filho de Deus superou a rebelião que havia contra Deus, e que agora a ressurreição representa a maior demonstração do poder de Deus.
E o que isso enfatiza sobre o que estamos falando nesses dias, o Evangelho na vida? É de que o acontecimento da ressurreição, ele vai tocar em diversas cenas sobre a existência humana, sobre a questão da nossa fé. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você e ao seu coração algo específico no acontecimento da ressurreição, que é um alinhamento espiritual. Esse episódio de Jesus, ao encontrar 2 discípulos no caminho do povoado de Emaús, é um acontecimento único e singular de que Jesus está interessado em alinhar a vida de seus discípulos. E discípulo é muito mais do que ser um seguidor de Cristo. O discípulo é ser um pequeno cristão, que aonde Cristo está colocando sua pegada, nós colocamos a nossa. Portanto, o Evangelho na vida, nesse episódio, é uma vida alinhada espiritualmente. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. E quero que você entenda que essa manhã não é uma manhã para termos um intelectualismo sobre a ressurreição. Eu quero compartilhar algo que realmente você faça descer no seu coração, de que o nosso encontro com o Mestre é para Ele alinhar a nossa vida, é para Ele trazer ajustes sobre a nossa caminhada, é para Ele trazer ajustes sobre a nossa jornada, porque no embate da vida, muitos acontecimentos vão nos desalinhando daquilo que Ele nos chamou. Muitos acontecimentos vão fazendo com que a mensagem do Evangelho deixe de ser alinhada ao nosso modo operante. O nosso modo operante passa a ser desalinhado àquilo que Cristo compartilhou conosco. Então, precisamos compreender de que alinhar a vida através do Evangelho é, primeiro, alinhar a nossa visão do Evangelho. Dos versos 13 ao 24, essa aproximação de Jesus a esses 2 discípulos é justamente para alinhar a visão deles sobre o Evangelho. Tim Keller vem apresentar num livro seu chamado Evangelho na Vida, de que os homens concebem uma relação com Deus de 2 formas. A primeira é o religioso, que acredita em obedecer e fazer a vontade de Deus, e que isso implica toda a sua ética e moralidade. A segunda é a perspectiva do irreligioso, daquele que quer seguir o seu próprio caminho, com a ausência de Deus. Mas Tim Keller diz, existe um terceiro, que é o Evangelho. E o Evangelho implica em simplesmente o arrependimento dos nossos pecados e o arrependimento da nossa própria justiça. Ou seja, não existe nada em nós. E tudo que possa haver em nós é uma gratidão pelo que Ele fez por nós. Então toda a nossa caminhada e jornada é um ato da graça, a qual somos gratos pela graça recebida. E aqui nós estamos vendo mais um ato da graça de Deus, de não deixar os seus discípulos sem direção. Porque esses discípulos que caminharam por 3 anos e meio com Jesus, agora estavam tendo uma visão e um entendimento dele de maneira equivocada, de maneira em que eles precisavam ser alinhados. Porque após a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus fez com que os discípulos parecessem estar sem direção. E muitos de nós ficamos assim quando não conseguimos explicar de maneira racional episódios da vida a qual a fé ainda não parece explicá-los. O que fazer quando a morte bate na porta da nossa casa?
O que fazer quando a morte de quem amamos, ou a morte financeira, ou a morte dos negócios, ou a morte das relações afetivas batem em nossa porta, batem em nossa família? Nos desesperamos e procuramos o conselho uns dos outros. E esquecemos quem é que tem o controle da nossa vida. Quem é que tem o controle da nossa história? Os discípulos, após a crucificação, eles estão sem direção. E por isso o Evangelho é uma oportunidade de alinhar a nossa vida. O episódio da ressurreição está mostrando que quando nos momentos da vida, nossos planos forem frustrados, nossas projeções forem frustradas, quando a vida nos frustrar, precisamos compreender que é a hora de alinhar. É a hora de estar ajustados ao que é o Evangelho. E o Evangelho não é uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é um ser que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para você? O Evangelho não pode ser simplesmente um rito, ou um encontro dominical, ou um encontro de culto. O Evangelho tem que ser a experiência de sentir e viver Jesus a cada dia da nossa existência. Porque quando perdemos essa sensibilidade, isso demonstra que os fatores externos estão prevalecendo muito mais em nossa vida, estão prevalecendo muito mais em nossa história, e são os acontecimentos externos que estão ditando a nossa história, que estão definindo a nossa vivência, que estão definindo as nossas relações. E por isso, encontramos-nos sem direção. Então o episódio da ressurreição é um alinhamento da visão, é um alinhamento do entendimento do Evangelho. Portanto, o que o Senhor está a nos ensinar sobre o episódio da ressurreição é de maneira pessoal. E aí eu quero que você entenda, não é com o seu irmão do lado, não é com quem está do seu lado nessa manhã, é com você mesmo. É comigo que está aqui. Precisamos entender que quando abrimos essa palavra, é como se Jesus chegasse até nós, do nosso lado, para alinhar o que não pode ficar à deriva, o que não pode ficar sem direção. Porque o que os discípulos estão demonstrando é de que a visão deles do Evangelho, que é uma pessoa, que é Jesus, é uma visão circunstancial. É uma visão baseada no que está acontecendo com eles. Quando eles estão no caminho de Emaús, eles saem. Eles já haviam recebido a notícia e o testemunho das mulheres. Mas eles não valorizam o que está sendo dito acerca do Messias. O que está sendo dito acerca do Evangelho. Por quê? Porque o que vale é a sua percepção do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa a você. O Evangelho não é o que interpretamos dele. O Evangelho é o que ele revela para nós. Você está conseguindo compreender a distinção disso? O Evangelho não é o que fazemos dele para os nossos interesses ou os nossos fins, as nossas expectativas, mas é o que ele é e diz para seguirmos. Por isso que o Evangelho não é para nós nos moldarmos a ele. É ele que vem e nos molda. Não somos nós que o moldamos de acordo com a nossa vida. Somos nós que somos moldados por ele na vida. E aí o que temos? Temos 2 discípulos caminhando. E eles já estavam, em certa distância de Jerusalém. E eles vinham compartilhando um com o outro sobre os acontecimentos. E qual era o acontecimento? Qual era o fato ocorrido? De que Jesus havia morrido, sepultado. E Jesus tinha dito que ele ressuscitaria, mas eles estavam esperando um evento mais extraordinário.
Deus não age segundo as nossas expectativas. Deus age segundo a palavra que Ele libera sobre nós. Então precisamos compreender de que a vida não é uma centralidade do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu entendo. A vida está muito mais, o Evangelho está para além de mim, mas eu faço parte dele. Ele me inclui nele. E o que a gente vê é que diante do acontecimento, a visão circunstancial que os discípulos estão tendo sobre o Evangelho, demonstra que um está alimentando uma visão viciada do outro. Uma visão que está incompleta. Eles não estavam entendendo, eles não entenderam o que Jesus disse para eles. Olha o que Jesus tinha dito a eles em Lucas capítulo 18, verso 31 a 34. Jesus chamou os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. E é por isso que quando eles ouvem a notícia das mulheres, eles não dão crédito e eles saem do lugar que Jesus havia dito para eles ficarem. E eles vão seguindo a sua própria direção. Precisamos entender que somos cristãos e que temos o Evangelho para seguirmos o Evangelho e não o nosso entendimento. Precisamos seguir o que é o Evangelho. Porque senão serão os problemas que irão definir a nossa trajetória. Serão os acontecimentos externos que estarão deformando a visão correta do Evangelho. E quando nós decidimos andar muito mais pelo nosso entendimento do que pelo Evangelho em si, isso causa algo terrível em nossa vida, que chama-se insensibilidade. Não é insensibilidade de você perder simplesmente o ato de sentir, é de você não perceber mais a presença de Jesus. É de que o Evangelho já está tão intelectualizado, é de que o Evangelho já está tão numa forma de entendimento, que agora você não percebe que a presença dele é verdadeira no nosso meio, porque a sua palavra, o Evangelho anunciado diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você crê nisso? Então eu pergunto nessa manhã: o que você sente no seu coração agora, sabendo que Jesus está no nosso meio? Aleluia. Sabendo que Ele está aqui. Sabendo que Ele está aqui. Porque Ele liberou essa palavra. Porque Ele é o Evangelho que está dizendo: eu estarei convosco todos os dias. De que a presença dele é verdadeira. Mas nós perdemos a sensibilidade, porque deixamos com que os problemas da vida nos cerquem, porque deixamos simplesmente de crer no Evangelho que está para além das circunstâncias. E hoje, nós temos muitos cristãos caminhando pela vida vencidos, como se a morte fosse a última palavra sobre eles, como se os problemas é que fossem definitivos sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Nós servimos aquele que venceu a morte, e é Ele que tem a última palavra sobre a nossa jornada, é Ele que tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. E como Ele tem a última palavra, Ele diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu não vou deixar você órfão, eu não vou deixar você caminhar sozinho, sozinha. A sua trajetória será marcada pela minha presença, diz o Senhor.
Portanto, focar nos problemas da vida, focar nos acontecimentos externos, nos faz perder a sensibilidade da presença de Jesus. Isso fecha os nossos olhos para o profético, para o sobrenatural. Isso fecha os nossos olhos para Jesus. E como isso é muito real do que foram vivido nesse ano, nesses últimos anos. Como isso foi muito real. Como nos tornamos insensíveis à presença de Jesus, confiando muito mais em acontecimentos externos, ou numa política externa, ou numa economia externa, do que em Jesus. O que define a igreja é o Evangelho, e o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Então a nossa esperança, a nossa vida, a nossa trajetória está marcada pela presença dEle. Mas na caminhada, os discípulos estão insensíveis, eles não percebem, do verso 17 ao 21, de quem se aproxima deles, de quem está ao lado deles, no momento de dor, no momento de desespero, no momento de tristeza. Jesus se aproxima e o texto diz que eles estavam com os rostos entristecidos. Imagina comigo a expectativa desses discípulos. Eles viram Jesus, chamar cada discípulo. Eles viram Jesus dar sermões que aqueciam o seu coração, porque não era somente os religiosos que sabiam que ele falava como quem tinha autoridade. Eles sentiam a autoridade sair da boca dele. Imagina esses discípulos que viram ele curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos. E imagina toda essa convivência de ver atos extraordinários, de coisas inexplicáveis, como a multiplicação de pães, de peixes, como socorrê-los em uma tempestade onde eles estavam a ponto de morrer. E agora, o que eles tinham de expectativa, o que eles tinham projetado sobre o Evangelho, de ser simplesmente agora uma tomada de poder, que seja agora simplesmente um domínio sobre todos. Deus frustra os seus planos. Você já parou para pensar que muita coisa, a qual foi frustrada na nossa vida, não foi simplesmente o diabo que frustrou, não foi simplesmente suas decisões que frustraram, mas foi Deus que frustrou. Porque eu e você, às vezes na caminhada da vida, nos desalinhamos ao que é o Evangelho. E isso é uma coisa muito sutil que vai acontecendo conosco. E esses discípulos estão na caminhada, e para eles não percebem que eles estão desalinhados. E talvez você esteja nessa manhã aqui achando que nada precisa ser alinhado à sua vida. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, e essa palavra não é por acaso. Essa palavra, eu e você, estamos aqui nesse culto, porque Deus tem um propósito específico sobre a vida de cada um de nós, para alinhar a sua vontade soberana. A insensibilidade durante a caminhada da fé nos faz perceber que estamos muito mais ouvindo a nossa voz do que reconhecendo a voz de Jesus. Eles estão entristecidos por conta das suas frustrações, mas Jesus vai ao encontro deles. E é isso que eu quero que você entenda. Ele está aqui no nosso meio, porque Ele veio em um encontro pessoal com quem é seus discípulos nessa manhã. E é por isso que eu estou liberando essa palavra, que não é minha, não é do pregador, não é de nenhum pregador, é do próprio Evangelho. O discípulo vive alinhado quando a sua visão está no propósito de Deus e não na sua.
Eu já tive acontecimentos na minha vida, o quanto Deus me frustrou. Porque se nós cremos em um Deus soberano, e quem crê num Deus soberano aqui? Amém? Quem crê num Deus todo-poderoso? Amém? Quem crê no Deus que é descrito por Isaías, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, no ano de tristeza, no ano de dor, no ano de perdas, no ano de sofrimento, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nós precisamos compreender que não podemos deixar com que as circunstâncias, os acontecimentos circunstanciais, tirem os nossos olhos de quem está no governo, de quem está no trono, de quem não perde o controle. E não apenas o controle da nossa vida, da nossa história, mas o controle do seu povo, o controle da sua igreja. Ele está sentado no alto e sublime trono. Durante essa pandemia, nós perdemos muitas pessoas que amamos. Mas Ele continua no controle. Na vida, muitas coisas nos atormentam e nos frustram, mas Ele continua no controle. Deus é imutável. Então é por isso que sou eu e você que temos que nos alinhar ao que Ele tem enquanto vontade, e não Deus se alinhar a nós. Por isso que quando orarmos, nós não temos que orar achando que Deus vai mudar a sua vontade. O que temos que orar é para que a gente aceite a vontade de Deus. Ah, pastor, isso é fácil falar. Nós estamos falando do Evangelho na vida. Então deixa eu dizer para você. Eu e minha esposa, quando tivemos o nosso primeiro filho, com 3 dias, ele foi à UTI e veio a falecer. Choramos, era a nossa expectativa, era o nosso sonho, mas acreditamos que é a vontade de Deus que prevalece, e nos levantamos, enxugamos as nossas lágrimas, e entendemos que nós não podíamos parar de caminhar, porque Ele está alinhando a nossa vida. Ah, isso é fácil, pastor? Tá bom. 1 ano depois, minha esposa engravida novamente. Uma menina agora, sonho da minha mãe, 3 filhos homens, nasce, vai para a UTI, 3 dias vem a óbito. Como estamos? Estamos chorando, mas sabendo que não são as circunstâncias que definem a nossa jornada e a nossa história. E quando se perdeu, em nenhum momento se passou pela minha cabeça: vou deixar de servir aquele que me chamou. Simples. Para o homem pode ser até mais fácil, mas imagina para uma mulher. E a mulher a qual sou casado continuou na mesma fé que eu. Engravidamos pela 3ª vez. E a criança nasce prematura. E 3 dias depois, morre novamente. Eu não estou querendo sensibilizar você. Eu estou querendo mostrar para você o que é o Evangelho. O Evangelho é que define o nosso posicionamento sobre a vida. E não é a vida que determina o nosso posicionamento sobre a existência. Você está tendo quem ao seu lado? Quando as coisas estão em perdas, muitas pessoas procuram conselhos de amigos. E a gente vê 2 discípulos se aconselhando mutuamente, viciando, compartilhando uma visão viciada sobre o Evangelho. Parece estar certo, sim, Jesus é esse homem que é profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras,
diante de Deus e do povo. Eles não estão com a visão errada, mas eles estão com uma visão incompleta. E o Evangelho, nós não podemos ter uma visão incompleta, porque Deus é pleno, Deus tem a sua plenitude, e é a visão plena do Evangelho que nos vai fazer fortalecidos a toda e qualquer circunstância. É a visão correta do Evangelho, de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está conosco todos os dias, que amanhã e a cada manhã se revela com misericórdia, com bondade, com graça, e que nos faz levantar e triunfar diante das perdas e do sofrimento. É esse o Evangelho que nós cremos. É esse o Evangelho da igreja, que quando foi perseguida, ela prevaleceu. De quando mataram os seus líderes, Deus levantou outros mais. Por quê? Porque ninguém pode contra o Senhor, aleluia. Porque maior é o que está com Ele do que o que está no mundo, aleluia. Porque é nele que nós somos mais do que vencedores. Nós somos muito alegres por tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver. Por isso, a morte na vida cristã representa apenas um processo. A morte não define o propósito. É por isso que Cristo ressuscita, porque a morte é o processo. A morte não é o fim, não é a finalidade. O propósito se cumpre no processo. Então não tem uma visão equivocada, circunstancial da vida, nem uma visão incompleta. Por isso que Jesus pergunta para eles, que coisas? Aí eles dizem assim, como assim? Tu és o único que está em Jerusalém e não sabe dos acontecidos. Você acha que o meu sofrimento e o seu sofrimento é maior do que o dele? É maior do que ele passou por mim e por você? Você acha que as nossas perdas foram maiores do que as perdas dele? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Eu e você não temos sido tentados em tudo, apenas pelas nossas cobiças. Ele foi em tudo, mas ele venceu. E ele está do lado dos homens, e os homens estão com uma visão incompleta, não entendendo o que ele já havia liberado sobre a vida deles. Então essa manhã, Deus está querendo trazer alinhamento sobre a nossa vida, sobre a nossa visão do Evangelho, para que a gente não viva de maneira incompleta ou de uma maneira circunstancial, mas a gente viva a partir do que Ele liberou sobre nós. A partir do que Ele liberou enquanto palavra, enquanto promessas. Existe uma promessa para cada dia nessa palavra aqui, durante um ano para nós, até mais. Então ande sobre o que Ele lançou de promessas sobre a sua história, sobre a sua vida, e não sobre o que tem acontecido com você. O que tem acontecido com você é permissão de Deus, porque Ele é soberano, mas Ele não abandona os seus. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco, aleluia. A segunda coisa que quero compartilhar sobre o Evangelho na vida, é uma vida alinhada espiritualmente, é de que precisamos alinhar a nossa vocação dada pelo Evangelho. O Evangelho nos deu uma vocação.
Olha o que diz do verso 22 ao 35. Vamos comigo. Diz o texto: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia a mais adiante, mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Sabe por que precisamos alinhar a nossa vocação pelo Evangelho, dada pelo Evangelho? É porque muitos de nós fechamos o nosso coração e a nossa mente para os testemunhos que são dados. Do verso 22 ao 24, nós temos eles dizendo que as mulheres chegaram naquele dia da viagem e contaram que ele havia ressuscitado. E eles sabiam que Jesus já havia dito inúmeras vezes que ele sofreria, que ele padeceria, mas de que ele ressuscitaria. Inúmeras passagens estão retratado isso. Mateus capítulo 16, em Mateus capítulo 17, em Mateus capítulo 20, Jesus enfatizando o tempo todo aos seus discípulos o que estaria acontecendo. Mas o que eles fazem? Eles se fecham para o testemunho. E eles se esquecem do que o mestre diz. E sabe quando é que nós nos esquecemos do que o Senhor liberou de promessas sobre a nossa vida? Quando nós não abrimos o livro das promessas. Quando nós não abrimos o livro da palavra de Deus para conhecermos a sua vontade. Hoje nós temos uma geração que em percentuais lê menos a Bíblia do que a geração anterior. Como nós vamos discernir a voz do Senhor? Como vamos discernir de que Ele está do nosso lado, falando conosco, se não conhecemos a sua palavra? Mas esses homens estão desprezando o testemunho de mulheres. Por quê? Porque não é apenas uma cultura patriarcal. Não é apenas isso. O que está dentro dos discípulos ainda é a cultura do reino dos homens. Porque no ministério de Jesus, as mulheres foram essenciais e fundamentais. E era isso que os discípulos deviam reproduzir. Eles deviam acolher o testemunho das mulheres. Porque não apenas as mulheres foram fiéis com Jesus até na crucificação, mas foram privilegiadas na ressurreição. Agora esses discípulos que deviam abraçar, eles estão desacreditando na palavra das suas irmãs. Às vezes nós achamos que somos melhores do que outros em relação ao texto sagrado. E não queremos, abrir o nosso coração
para o que Deus pode falar conosco. Eu sou pastor em uma comunidade muito simples. E eu recordo que, quando eu já estava há uns 5 anos pastoreando essa igreja, nós sempre tivemos costume de dar oportunidade aos irmãos para compartilhar a palavra durante os cultos. E a gente dava oportunidade durante os cultos. E chegou um momento em que os irmãos diziam assim: vamos abrir a Bíblia no texto tal. E por eu já saber o texto de cor, eu não abria a minha Bíblia. Por quê? Porque eu estava me tornando insensível à presença de Jesus. De que quando aquele irmão iria abrir a Bíblia, não era ele que ia falar, era o próprio Jesus. E eu estava me fechando para o testemunho dos meus irmãos. E naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração: que palavra tu queres ouvir? Se o Espírito Santo habita em todos nós, precisamos acreditar e confiar no testemunho de cada um do que Deus tem feito na vida de cada um de nós. E por isso é que somos igreja. Mas esses discípulos não acreditam e eles vão seguir o seu próprio caminho. Veja o quanto eles estão desalinhados. Por isso que Paulo, e eu disse isso ontem, diz na carta de Filipenses: considerem-se uns aos outros superiores a si mesmo. E que nessa caminhada de achar que o meu irmão é superior a mim, não eu superior a ele, é que eu vou ter sempre a presença de Jesus marcando a minha vida, marcando a minha trajetória. Naquele dia em diante, podia ir o irmão mais simples, iletrado, e eu estava sentado na cadeira dizendo: fala comigo, Jesus. Fala esse coração que depende de ti. Fala esse homem que é pecador, que precisa de ti. Fala comigo, Senhor, fala. E em todas as vezes, nenhuma palavra dele caiu ao vento. Em nenhuma das oportunidades que os meus irmãos tiveram, tanto da congregação que pastoreio, quanto em qualquer outro lugar, a palavra deixou de encontrar o seu lugar. O nosso coração, a nossa vida. Não se feche para os testemunhos. Não se feche pelo que Deus faz na vida do seu irmão. Porque se ele está testemunhando o que aconteceu, o que ele viu, é porque Deus está querendo fazer na sua vida também, na minha vida também. Outra coisa que a gente percebe o quanto Deus está alinhando a nossa vocação, é simplesmente a ativação pelo ensino da palavra. Jesus está ao lado deles e pergunta: como é que vocês não conseguem entender? Por que vocês demoram a compreender? Talvez você pense que eles demoraram a entender porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas deixa eu dizer, a palavra também diz que Deus abre o nosso entendimento, porque o Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. Então deixa eu dizer para você, o que Jesus está fazendo é alinhando a vocação deles. E que quando Jesus começa a discorrer, o que acontece neles? O coração começa a queimar. O coração começa a ser aquecido. Os discípulos não estão tendo um entendimento de que apenas quem está falando é aquele que tem autoridade. Quem está falando está aquecendo a sua vocação. E é por isso que todas as vezes que eu abrir a palavra, eu tenho que entender que Deus está com o propósito de alinhar a minha vida, de alinhar a minha caminhada, de deixar o meu coração aquecido, apaixonado por Ele, sabe? Envolvido nele, voltado para Ele. Se o nosso coração não arder por Ele, possivelmente já estejamos caídos. E precisamos ouvir a voz do Senhor, como em Apocalipse capítulo 3. Lembra-te de onde tu caíste.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se o nosso coração não aquecer diante de cada palavra que é enunciada dele para nós, significa que estamos desalinhados ao que Ele nos chamou, ao privilégio de sermos iluminados pelo Espírito Santo e de fazer parte da igreja do corpo dEle. O nosso coração não pode deixar de queimar por Ele por nada. E é por isso que em cada encontro nosso, é por isso que em cada celebração nossa, ela tem que ser repleta de alegria, de lágrimas, de sentimentos. Ela tem que ser repleta da presença de Jesus. E a presença de Jesus causa muita coisa em nós. Porque Ele sabe do que cada um precisamos. Ele sabe do que cada um precisamos. Um coração aquecido é o sinal de um alinhamento espiritual. Mas um coração frio é um coração que está perdido na religiosidade. Ou é um coração irreligioso. E arrependimento não é vergonha. Arrependimento é o reconhecimento da dependência dEle, da necessidade dEle. E é por isso que os discípulos, quando Jesus faz menção de seguir, eles estão ativados, o coração está aquecido, eles querem mais. Por isso o termômetro de uma vida alinhada espiritualmente é de cristãos insatisfeitos. Não é insatisfeitos de negação, mas é insatisfeitos porque são insaciados. Eles têm mais fome. Quanto mais eles se aproximam do Evangelho, quanto mais eles se aproximam de Jesus, mais eles querem Ele, mais eles desejam Ele. O que temos perdido é que estamos muito mais, perdendo o desejo de vir à igreja, ou tendo o desejo de vir à igreja, ou tendo o desejo de uma programação ou de um evento, do que o desejo por Ele. É esse desejo por Ele que me faz andar em uma vida avivada, que me faz andar em uma jornada onde simplesmente eu sinto a presença dEle todos os dias. E eu não estou dizendo que o Evangelho é sensitivo. Eu não estou dizendo que o Evangelho é emoção. Eu estou dizendo o seguinte, e está no texto: se o seu coração não aquece com a palavra que Ele libera, é porque você e eu estamos desalinhados. Mas se o nosso coração aquecer, se o nosso coração desejar por Ele, não importa quem esteja do nosso lado, porque se alguém que estiver do nosso lado estiver com o coração aquecido, também está sendo alinhado. Como você chegou a Ele? Como foi o seu encontro com Ele? Jesus não logo apareceu para eles e diz assim: eu tenho um gabinete pastoral com vocês dois, porque eu chamei vocês e vocês estão desviados do propósito. Jesus vai na coisa mais comum da vida. Jesus vai no percurso da vida deles. E assim é o nosso encontro, foi o nosso encontro com Ele, foi assim que Ele planejou. Foi no percurso da vida que Ele se revelou a nós. Mas deixa eu dizer uma coisa, do quanto a nossa vocação precisa ser alinhada, é que Jesus decide ficar com eles, e decide sentar na mesa com eles. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, o entendimento deles é aberto. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Nós temos como um dos grandes símbolos do Evangelho a cruz de Cristo, porque representa o sacrifício, a entrega,
Mas deixa eu dizer um símbolo que tem a mesma importância da cruz de Cristo. É a mesa. Foi na mesa que os olhos deles abriram. Não foi Jesus discorrendo sobre a sua ressurreição. Foi no partir do pão. Foi no momento da comunhão. A mesa representa isso. A mesa representa comunhão. E nesse partir do pão, os olhos deles foram abertos, porque eles reconheceram como o seu mestre partilha o pão com eles. E a gente precisa compreender que a ceia do Senhor não é simplesmente comer um pão ou beber um vinho, mas é dizer que temos uma aliança com Ele, é dizer que somos aliançados e que temos comunhão com eles, que comemos do mesmo pão. E somente quando estamos comendo do mesmo pão, que é o próprio Evangelho, é que a gente tem os nossos olhos abertos. Qual é a experiência que você tem na mesa da comunhão? Na mesa da comunhão de Jesus, sentaram-se amados e traidores. Na mesa de Jesus, sentou todos aqueles a quem Ele amou. Estavam lá os que estavam alinhados e desalinhados. E não importa quem são os alinhados. O que importa é que a gente precisa saber se estamos ou não alinhados. Então, a ativação pela mesa da comunhão é de que o Senhor abre os nossos olhos. E de que a nossa vocação se torna alinhada quando o nosso coração é aquecido, quando acreditamos no testemunho dos nossos irmãos, quando os nossos olhos são abertos pela mesa. E a mesa não é somente a mesa do culto da ceia. Quando você está sentado com os seus irmãos na mesa da sua casa, ou na mesa de algum outro lugar, Jesus está ali presente. Mas eu pergunto, do que você conversa? Sobre o que você conversa? Talvez você tenha conversado muito sobre os seus problemas, sobre suas perdas, sobre suas lutas, sobre os seus sofrimentos. Nessa manhã, a mesa está dizendo que os seus olhos sejam abertos para ver o Senhor, para reconhecê-lo. De que cada encontro nosso, no café da manhã, no café da tarde, o nosso encontro onde somos chamados para um almoço ou para um jantar, Ele está presente em nossos encontros. E que por isso, tudo em nós é sobre Ele. Tudo em nós é para Ele. Tudo em nós é por causa dele. E aí o que demonstra o quanto a vocação deles são alinhada? É que eles fazem o caminho de volta. Escuta o que eu vou dizer para você bem agora. Eu sei que eu já estou estendido no horário. E eu nem me preocupo, eu tenho que entregar essa mensagem para você. Talvez seja a minha última mensagem. Mas eu preciso estar mais resolvido com Deus do que com você nessa manhã. Escute. Eles decidem parar porque está anoitecendo. Naquela época havia muitos ladrões, salteadores, que agiam durante a noite, o início da noite, além das feras que haviam pelo caminho. Então, trilhar o caminho durante a noite era algo de colocar a vida em risco. E por isso que está se aproximando do povoado, e eles dizem assim: vamos logo dormir aqui.
Eles ainda não tinham chegado. Vamos logo dormir aqui, porque nós não podemos seguir para Emaús, porque vai ficar perigoso. Mas quando o coração deles é aquecido por Jesus, quando os olhos deles são abertos por Jesus, eles fazem o caminho durante a noite. Sabe por quê? Quando a nossa vida está alinhada, nós não tememos o perigo. Quando a nossa vida está alinhada, nós não temos medo de nada que pode estar no percurso da vida. Quando a nossa vida está alinhada, nós não temos medo do que pode acontecer com a nossa vida, porque Ele é mais importante do que a nossa própria vida. Aleluia! E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, porque o que nos torna corajosos, o que nos torna ousados, não é a nossa competência ou habilidade, não é algo que é gerado em nós internamente, é simplesmente o nosso encontro com Ele, porque Ele dá força ao cansado, porque Ele dá coragem ao covarde, porque Ele dá ousadia ao tímido. É Ele que faz tudo isso em nós. Eu estou hoje diante de você, mas sabe o que eu era quando eu tinha meus 10 anos de idade? Quando a professora me colocava diante de uma apresentação, tremia minhas pernas, tremiam minhas mãos, tremia minha língua, não saía nada. E uma professora de geografia começou a dizer, vai praticando. E sabe onde eu fui praticando? Eu fui praticando na casa do Senhor, eu fui praticando na igreja, eu fui praticando em cada momento que eu sentava na mesa da comunhão com meus irmãos, e eu compartilhava o Evangelho, eu compartilhava o Jesus, e isso foi trazendo coragem onde não havia, isso foi trazendo ousadia onde não existia. Então eu e você, nós podemos fazer todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Do que você tem medo hoje? Do que te atemoriza hoje? Sabe qual é a coisa que nós temos que temer mais? É o grande dia e terrível do Senhor. É a única coisa que temos que ter medo. Porque naquele dia não haverá mais arrependimento. Naquele dia a morte vai fugir. Naquele dia haverá o julgamento de justos e injustos. Naquele dia todos estarão perante o Altíssimo e não haverá segunda chance. E aqueles que enterraram o seu talento, Ele vai chamar e dizer, tu não fostes um servo bom e fiel, tu fostes um covarde, tu fostes um medroso, me dá o que eu te dei, porque até o que tu não tens será tirado. Isso é temeroso. E isso traz medo. Eu e você vamos estar diante dEle. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Porque se nós sabemos o que é bom e não fazemos, nisto pecamos. Deus tem misericórdia de nós se estamos fugindo daquele que Ele nos chamou. O Evangelho sempre foi uma mensagem que transformou vidas, que transformou lugares, que transformou gerações. E isso quero liberar sobre nós nessa manhã aqui. Que a nossa vocação seja alinhada. A tal ponto, pastor Eliezer, que esse lugar ficará pequeno. Vai ficar pequeno. Porque cada vez mais entrarão e serão igreja nesse lugar, homens e mulheres com o coração aquecidos por Ele, apaixonados por Ele, porque entenderam a sua vocação. O Senhor nos chamou para fazer uma jornada de anúncio do Evangelho. E quando a gente volta, a gente não encontra o nosso testemunho sozinho. Você não está caminhando sozinho, sozinha. Eu e você não somos os únicos que estamos tendo experiências com Deus. Existem irmãos nossos que estão tendo experiências com Deus. As mulheres tiveram experiências com Deus.
E quando esses que estavam no caminho de Emaús voltam, não tem mais medo, porque o Senhor aqueceu a sua vida. Eles chegam onde estão os discípulos e o que eles ouvem? Eles ouvem um testemunho de Simão. Simão disse: eu vi o Senhor. Ele veio ao meu encontro. Lembra de quando Jesus se encontrou com as mulheres? Ele disse: diga a Simão que eu quero vê-lo. E aí vem a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. É o alinhamento das nossas experiências com Jesus do Evangelho. É o alinhamento das nossas experiências com Jesus do Evangelho. As experiências, elas se dão em dois âmbitos. Elas são coletivas e elas são individuais. Do verso 36 ao 49, os discípulos estão lá. Eu não vou ler por conta do horário, mas os discípulos estão lá, impressionados com os testemunhos agora. Agora o testemunho das mulheres são confirmado, porque Simão foi lá e acreditou e esteve esperando o encontro com Jesus e teve. E agora esses homens do caminho de Emaús tiveram a experiência com Jesus. A experiência com Deus é coletiva. E é por isso que ele decidiu fazer da sua igreja a sua noiva. Porque é um corpo que tem muitos membros. Então a nossa experiência com Deus se dá de forma coletiva aqui nesse lugar. Você não vai ter experiência com Deus ficando na sua casa. Você não vai ter experiência com Deus ficando em seus projetos. Você não vai ter experiência com Deus caminhando na sua individualidade. Eu e você teremos experiência com Deus quando estivermos juntos aqui como corpo de Cristo. Porque é onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Eu e você estamos nessa manhã com uma grande oportunidade de ter uma experiência com Deus para Ele alinhar a nossa vida. Deus tem agendado essa manhã dessa forma. Mas eu quero dizer para você da experiência individual. Jesus aparece aos discípulos e Ele diz: Pai seja convosco. E Ele diz assim: olha, toquem, me tragam algo para comer. Jesus apareceu no meio deles, vivo, ressurreto. Quem é Jesus para você? Jesus é uma ideia? Jesus é uma construção intelectual? Ou Jesus é uma pessoa? A terceira pessoa da Trindade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que foi morto, mas ressuscitou. E Ele está dizendo: eu tenho fome, o que é que tem para comer? E os discípulos preparam tudo e eles estão maravilhados, exceto um, Tomé. Naquele momento, antes de Jesus aparecer, Tomé provavelmente tenha ido ao mercado comprar o pão da tarde. E o que isso mostra? Que em muitos encontros nossos, que nós podemos ter experiências com Deus. Faltar a esses encontros é faltar um encontro com o Mestre. Mas deixa eu dizer a você, Jesus não esquece de ninguém. Jesus não esquece de ninguém. Jesus vai, desaparece, Tomé chega e o que ele encontra? Ele encontra as mulheres, ele encontra Simão, ele encontra os discípulos do caminho de Emaús, ele encontra todos os outros que estavam reunidos no cenáculo, e está mais de 100 pessoas agora dizendo: Tomé, tu não sabe, cara, Ele apareceu para nós agora, Ele saiu daqui agorinha, tu chegou atrasado, cara, tu saiu na hora errada. E às vezes nos nossos encontros, tem pessoas saindo antes da hora, ou tem pessoas que não estão chegando para a hora, estão perdendo a oportunidade de terem um encontro genuíno com Ele. E Tomé disse: eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu colocar as mãos nas suas feridas.
E sabe o que aconteceu? Jesus voltou por ele. Jesus voltou por causa de um homem. Por quê? Porque nenhum dos seus discípulos podem deixar de ter a experiência de que Ele está vivo. Ele está vivo. Talvez você faltou encontros extraordinários, que as pessoas diziam, tu devia estar aqui, tu não podia faltar. Cara, eu lembrei de ti, eu lembrei de você. Ele falou comigo. Mas nessa manhã, eu quero trazer essa palavra a você. E dizer que assim como ele voltou por um homem chamado Tomé, e ele aparece novamente, Jesus está nessa manhã aqui entre nós, para alinhar a nossa vida, para aquecer o nosso coração. E agora não só com uma experiência coletiva, mas com uma experiência individualizada. E eu quero convidar você para a gente orar junto agora, mas para a gente orar crendo que Ele está no nosso meio. Aleluia! Eu não estou dizendo que você não crê, eu não estou dizendo que essa igreja não crê, jamais, jamais. Eu estou aqui entre os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu estou aqui junto com aqueles que foram chamados por Ele, como eu fui. Então coloque-se de pé nesse momento. Se você puder, se você quiser ficar sentado, mas em oração, fique. Mas eu creio nessa palavra que foi liberada sobre nós. Uma palavra de ativação, de alinhamento espiritual. Independente de quem somos, o nosso coração tem que estar aquecido por Ele. Independente de quem somos, o nosso entendimento tem que estar aberto para receber as suas palavras. Independente de quem somos, nós temos que estar alinhados com aquilo que Ele nos chamou. E Deus nos chamou para a gente fazer mais do que o que já estamos fazendo. Deus nos chamou para a gente ser mais relevante do que o que já somos. Deus nos chamou para termos mais ousadia, coragem do que o que já temos. Ele nos chamou para andar sobre a sua palavra. E a sua palavra é, Ele depositou em nós, nesse vaso de barro, um tesouro precioso, o Espírito Santo. E eis a onipresença de Deus entre nós. Então eu quero que você ore. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos nessa manhã estar alinhados espiritualmente contigo. E é o que fazemos aqui como corpo, como igreja, nessa experiência coletiva como igreja, Senhor. Esteja alinhando, Senhor, o nosso entendimento acerca de Ti. Esteja alinhando a nossa visão acerca do Evangelho. Que a nossa visão acerca de Ti não seja pelas circunstâncias que vivemos, muito menos pelo entendimento incompleto, mas que a nossa visão seja realmente diante do que o Senhor liberou, pela Sua palavra, acerca de cada um de nós, aleluia. E o que a Tua palavra liberou, é de que ela não volta vazia, mas em cada coração ela produz frutos de 30, 60, 100 por um, Senhor, em nome de Jesus. Queremos orar nessa manhã, nos arrependendo, Deus, de uma vida desalinhada ao que o Senhor nos chamou. Então esteja alinhando o nosso coração, que esse momento seja o momento do Teu Espírito Santo aquecer os nossos corações, com a paixão como do primeiro amor, com uma paixão, Deus, da qual o Senhor nos chamou no início, e que ela cresça, e que ela multiplique, e que ela inspire, incendeie outros corações, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, assim, ó Deus, nos tirando da religiosidade, como o Senhor tirou Saulo, e nos coloque dentro do Teu propósito, para fazermos infinitamente mais do que estamos Te pedindo nessa manhã, do que estamos imaginando. Senhor, se for preciso frustrar os nossos planos, que sejam frustrados aquilo que temos entendido, que sejam frustrados aquilo que temos recebido, mas que seja feita a Tua vontade entre nós. É o que queremos, Senhor.
uma vida alinhada, no nome de Jesus, amém? Você me permite mais uma coisa, pastor Eliezer? Eu quero que nós como igreja façamos um momento de oração por toda a liderança dessa igreja. Eu quero chamar você que lidera algum ministério aqui na igreja, que serve, vem aqui à frente, rapidamente. Rapidamente, seja você pastor, seja você professor, seja você líder de grupos, de pequenos grupos, seja você diaconia, venha rapidamente. Seja você líder de outros ministérios que possa vir aqui. Eu quero que vocês fiquem de frente para a igreja. Frente para a igreja. Eu quero que a igreja agora estenda as mãos para cá. E você ore a Deus agora. Por cada pessoa dessa, que Deus colocou nesse lugar, como líderes. E você vai orar mediante o que essa palavra foi liberada sobre nós nessa manhã. Jesus escolheu 12 homens. Esses 12 foram multiplicando. Mas ele começou com 12. E tudo o que ele precisava era de 12 homens que fossem arrependidos dos seus pecados e que crescem nele com uma boa notícia, como um novo estilo de vida. Nós não temos apenas essa igreja, nós temos inúmeras igrejas, mas existe um chamado específico de Deus sobre essa igreja, como para cada igreja. Eu quero que você libere agora uma oração, agora, sobre a vida de cada homem e de cada mulher que está aqui. Para Deus sustentá-los, para que eles tenham sempre um entendimento correto do Evangelho, para que eles estejam sempre com o coração aquecidos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar por cada liderança dessa, que o Senhor instituiu nesse lugar, do menor ao maior. Nós como igreja, Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo esteja alinhando cada vida, cada pessoa que aqui está, para que realmente toda a sua ação, todo o seu pensamento, toda a sua intenção, seja simplesmente o Senhor, seja o Evangelho puro e simples, o Evangelho alcançando os corações, que cada ministério seja um ministério ardente no Senhor, cheio de piedade, cheio de espiritualidade, que haja frutos, ó Deus, digno de arrependimento, que haja um tempo de multiplicação, que haja um tempo de frutificação, Senhor, em o nome de Jesus, que não seja sobre nós, que não seja sobre eles, que seja tudo sobre Ti, que seja tudo para Ti, ó Deus, e nós cremos que aquele que começou a boa obra, há de completá-la sobre a vida de cada um deles, e por isso como igreja, nós agora em oração, profetizamos, abençoamos cada um deles segundo a Tua palavra, de que cada um deles, ó Deus, andarão no agir do Teu Espírito, segundo a Tua palavra, com uma frutificação extraordinária, Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e uma igreja muito mais além do que aquilo que temos pensado, imaginado, seja feita a Tua vontade, e por isso encha não apenas a vida deles agora, mas de cada liderado, de cada membro desta igreja, em nome de Jesus, um coração ativado, um coração aquecido, um coração cheio pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor, em o nome de Jesus, amém.